Boa noite a todos. Fico muito feliz de mais uma vez estar aqui nessa casa, mais uma vez estar entre amigos. Eu sempre digo que é uma grande honraria poder servir ao Cristo, ser ferramenta de Jesus. Gosto também de iniciar falando que o cara que está aqui na frente, a mulher que está aqui na frente, não é melhor do que ninguém, não é o ser iluminado, não é o ser evoluído, é um grande devedor que está buscando melhorias. Então, estuda um pouco antes e vem aqui para compartilhar. E com a minha imperfeição, eu estou vindo aqui, meu nome é Sauler Barcelos, eu sou o tio da evangelização, palestrante, facilitador de grupo de estudo, estou aí em um monte de tarefas porque o débito é grande e a gente precisa realmente correr contra o tempo, porque a gente não sabe até quando que a gente vai estar aqui encarnado, né? Então agradeço muito, mais uma vez, a oportunidade de estar aqui para fazer a palestra. O tema de hoje é um tema muito importante, que fala justamente sobre algo que é essencial na nossa jornada evolutiva, que é justamente a caridade. E para que a gente possa, além das considerações que eu vou colocar aqui para todos, eu trouxe aqui o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo, para que a gente pegue a base, e assim a gente vai fazer os comentários em cima dessa base, para a gente entender um pouco mais. Nem todo mundo estuda, nem todo mundo busca, e fica aqui a grande dica: quanto mais nós conhecermos sobre a doutrina espírita, mais a gente vai entender sobre ela, mais a gente também vai ter a amplitude de visão sobre a nossa vida, a vida tanto material quanto a vida espiritual. Então, pegando aqui do Livro dos Espíritos, vou pegar aqui no capítulo 11, terceira parte, capítulo 11, Lei da Justiça, do Amor e da Caridade. E olha que interessante que a primeira pergunta aqui, desse subtítulo, Caridade e Amor ao Próximo, Kardec faz a seguinte pergunta: quem não conhece o Livro dos Espíritos? Eu, particularmente, antes não conhecia e tudo. Quando falaram, você já leu o Livro dos Espíritos? Eu falei, cruz credo, né? Tá doida? Eu tô fora disso. Eu não sou espírita de berço, eu era católico, então essas coisas assim eu sempre achava muito estranho. E falar que o Livro dos Espíritos, eu que não quero nem ter contato, né? E, na verdade, o Livro dos Espíritos é uma forma extremamente incrível que Kardec, como nosso codificador, fez de a ciência, que utilizando de perguntas, enviando para vários médiuns em diversos lugares, obtendo as respostas e colocando de forma muito bem estruturada. Um trabalho danado, então, ressalvas ao nosso codificador, que fez um trabalho excelente, trazendo esse grande legado. Pergunta 886 diz o seguinte: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal como Jesus entendia? E a resposta dos Espíritos foi a seguinte: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Caridade vai muito além de dar o prato de comida. E é interessante que aqui em nenhum momento foi falado alimentar quem tem fome, saciar quem tem sede. Benevolência para com todos. E isso faz eco com relação a justamente Jesus. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se amarmos o nosso próximo como a nós mesmos, nós vamos fazer com o outro o que gostaríamos que fizessem conosco. Então, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias. Quem aqui é perfeito, levanta a mão. Eita, a Milton até cruzou os braços. Pois é. E aí o grande ponto é justo esse: se nós somos imperfeitos, por que então julgar o outro? Existe então o defeito que é menor e o nosso é mais tranquilo do que o outro que falha de forma terrível, pavorosa? Não, cada um está no seu processo, cada um está na sua jornada. Então o grande ponto é que a gente não tem que ficar acusando. Não acuseis para que não sedes acusados, não julgueis para que não sedes julgados. Por isso, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Ao que muitas pessoas acham estranho, né? Eu não estou pronto para perdoar ainda, Sauler. De verdade, quem nos ofendeu de repente nem lembra mais da gente e a gente dorme todo dia com a pessoa. Nosso pensamento continua com ela.
A gente continua guardando a energia daquele momento, sentindo de novo aquilo que foi muito prejudicial. Logo, a ofensa que é feita conosco, quando a gente perdoa, a gente se liberta. Não é libertar o outro de repente nem se importa. Você chega e, eu te perdoo, Milton, pelo que você me fez, você, estou nem aí, não estou me preocupando com isso. Mas eu estava enclausurado nele, enclausurado naquele momento, onde eu fiquei magoado, onde eu fiquei ressentido. E aí, como é incrível a contribuição de Kardec mesmo, como estudioso, não apenas o que estava fazendo as perguntas, não apenas aquele que ficou organizando. Quem não sabe, no Livro dos Espíritos também tem muitos comentários de Kardec. E aqui tem um comentário incrível, que é o seguinte: o amor e a caridade são o complemento da lei da justiça, porque amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejaríamos que nos fosse feito. Esse é o sentimento dessas palavras de Jesus. Amem-se uns aos outros como irmãos, ou como eu vos amei. De acordo com Jesus, a caridade não se limita à esmola. Ela abrange todas as relações com os nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. A caridade nos pede que sejamos indulgentes, porque nós também precisamos de indulgência. Ela nos proíbe humilhar os desafortunados, ao contrário do que normalmente fazemos. Sei que ninguém faz isso mais aqui não, né? Mas eu ainda estou ruim pra caramba, eu ainda faço essas coisas. Ainda estou imperfeito. Mas a jornada evolutiva é algo que a gente deve buscar sem cessar a todo momento. Quando um rico se apresenta, concedemos a ele todas as atenções e a amabilidade. Se for um pobre, parece que não existe necessidade de se incomodar com ele. Entretanto, quanto mais lastimável for sua posição, maior deve ser o nosso cuidado em não lhe aumentar o infortúnio pela humilhação. Gente, olha que importante isso daqui. A condição a qual aquela pessoa que de repente está vivendo em uma situação de dor, miséria, de escassez, ela já está passando por muitas dificuldades. Se porventura você for interagir com ela, não lhe aumente o que ela já está naturalmente sentindo, fazendo com que ela se sinta ainda menor, mais ridicularizada. De repente a pessoa está lá, um pedinte, você vai dar aquele com a moeda vai girando e ele tem que pegar no ar. É uma pessoa que está ali numa condição transitória. Em outra reencarnação pode ser um milionário e vai estar você ali naquela condição. Lembremos as passagens que Jesus já nos trouxe. Lázaro e o homem rico. O rico lá estava lá abastado, cheio de coisas, cheio de fartura. Lázaro, ao contrário, estava ali naquela condição de miséria e ficava comendo as migalhas que caíam da mesa de Lázaro, do homem rico. Mas no plano espiritual, Lázaro estava muito mais elevado e o homem rico estava no suplício. Então, não é a quantidade do que a gente acaba angariando aqui na Terra, aqui no plano material, e sim do bom uso que nós fazemos. Se você acaba humilhando e diminuindo a pessoa que está recebendo suporte seu, algum tipo de auxílio seu, ela se sente ridicularizada ou ainda mais diminuída, você não está fazendo bem o seu papel, porque a caridade tem que vir do coração. O amor vai cobrir a multidão de pecados e também vai gerar a energia para que você sinta que é verdadeiro o que eu estou fazendo por você. Às vezes eu coloco alguns exemplos do que eu já vivenciei. Certa vez eu estava dirigindo e aí chegou num momento onde tinha uma senhora que ia atravessar a rua. Eu fui e parei o carro. Acabou que o motorista do lado teve que parar também. A senhorinha foi atravessando, olhou para mim e fez assim aquele sorrisão, né? Porque eu estava deixando ela passar e tudo. Só que quando ela foi para frente do outro carro, o cara estava assim, ó, mandando ela passar logo. No que ela veio sorrindo para mim, ela fechou a cara,
fazendo assim, ó, para o outro carro, para o outro cara. Será que ela recebeu como uma grande caridade do outro rapaz ao deixá-la passar, mesmo com o sinal aberto, mesmo sem tendo um sinal, mesmo sem ter a necessidade urgente de fazer isso, porque era uma via um pouco mais expressa? Quando a gente não faz de coração, o outro sente. E se o outro sente que não está sendo verdadeiro, ele não sente a energia positiva para ficar grato com isso. Ele só recebe o superficial. E isso não é o bastante. Porque o verdadeiro cristão, aquele que faz a caridade verdadeira, se entrega em cada ato que faz, em cada palavra que coloca. Eu costumo dizer que todo que pega a lama para jogar no outro fica imundiçado primeiro. Assim como quem pega rosas para distribuir também fica com aroma nas suas mãos. O que nós vamos, então, ter impregnado em nós? Lembrando, mais uma vez, ensinamentos de Jesus, a boca fala do que o coração transborda, está cheio. O que está saindo de nós? Porque só sai da gente aquilo que existe em nós. Não dá para a gente fingir. Se eu faço maledicências, é porque a maledicência existe em mim. Se eu faço coisas boas, é porque essa coisa boa também existe. Mas botando na balança, não precisa ninguém se acusar aqui não. E nem no Zoom, e nem depois que vai assistir. Mas o que está na balança mais pesando? Você sendo caridoso ou você sendo maledicente? O homem é verdadeiramente bom. O homem que é verdadeiramente bom procura elevar aos seus próprios olhos aquele que lhe é inferior, diminuindo assim a distância que existe entre ambos. E aqui faz mais uma vez a referência: muito será cobrado aquele que muito será dado. Se você hoje tem mais conhecimento, tem mais poder social, tem mais quantidade de aquisições financeiras, qual é o uso que você está fazendo disso? Porque quando nós desencarnamos, vamos para o plano espiritual sem levar absolutamente nada. No perispírito não tem bolso, não sei se vocês sabem, mas tem não. Não tem mochila, não tem sacolão. A gente só vai levar aquilo que realmente a gente tem de virtudes. O que a gente fez, as emoções, as sensações, os sentimentos, os laços verdadeiros que acabam sendo gerados, sejam eles positivos ou não. Eu estou aqui hoje falando para vocês de uma forma que às vezes a gente não consegue compreender, eu estou me vinculando a vocês. A nossa energia está sendo trocada. Às vezes vocês estão assim, não estou gostando nada que esse cara está falando, ou então, poxa, que bacana. E isso está gerando um tipo de conexão. Então, quando a gente passa por alguém e faz um bem, você está se conectando positivamente com ele. Se você está numa fila de supermercado, o cara começa a reclamar, a mulher começa a reclamar, e você entra nessa vibe de reclamação, você se conectou de forma não muito positiva. E isso agora está fazendo parte de você. Essas são as relações que você está criando sem nem perceber. Quais as relações nós estamos criando? Como que nós estamos fazendo? E aí, rememorando, esse mês que nós falamos sobre Kardec, um cara incrível, desde pequeno, fora da curva, que lutou cada vez mais para ter conhecimento, não somente para ele, mas para auxiliar aos outros, poucos que ainda não estudaram sobre Kardec. Kardec veio da escola e estudou com Pestalozzi. Pestalozzi trouxe toda uma bagagem e ele era tão fora da curva, Kardec, responsável, disciplinado, que ele, mesmo bem novo, ele já assumia turmas para dar aulas. Poliglota, cientista, professor, escritor, o cara era o cara. E de repente, vendo tudo isso, todo esse potencial, a gente consegue perceber a grande humildade de Kardec, de uma grande oportunidade para ele se elevar ainda mais, utilizou um pseudônimo na obra, no Pentateuco, na base da doutrina espírita, nas obras básicas, colocando o codinome de Allan Kardec, pois era o professor Hippolyte Léon.
Então aqui a gente começa a perceber que também há de se ter humildade na hora de fazer caridade, porque quando você se eleva perante o outro achando que você é superior, essa caridade não vem do coração. Lembremos, não saiba a vossa mão direita o que dá a vossa mão esquerda, ou o contrário, agora eu não sei, mas uma mão não é para saber da outra. E aí o grande ponto é a gente perceber que a gente não tem que chegar e falar, olha como é que eu sou bonzão, meu Deus, eu faço tanta coisa boa. Jesus falou sobre isso. Se você tem a sua recompensa aqui, no plano material, você não vai ter depois. O seu galardão, como ele falava, já foi pago. Você não terá o seu galardão no reino dos céus. Então nós precisamos compreender que o que a gente faz não precisa ser exaltado para todo mundo falar, uau, olha como o Saulo é bacana, olha como a Leila é bacana, olha como fulano é bacana. Não. Para quê? Eu faço isso todo início de palestra, criteriosamente eu faço todo início de palestra para vocês, mas principalmente para mim, para eu me recordar que eu sou uma ferramenta de Jesus. Não é o Sauler aqui, nossa, Sauler, uau, que conhecimento, eu sou um repetidor de palavras. Estudo um pouco antes e venho aqui compartilhar. E se eu sou uma ferramenta, quem me manuseia é que tem que ter realmente todo o mérito. Um cara que é muito hábil, pega uma ferramenta que está boa, faz um trabalho incrível. Pega uma ferramenta que está ruim, ainda assim consegue trabalhar. Agora, um cara que não tem muita habilidade, pega uma ferramenta incrível e estraga ela. Não é a ferramenta que vai fazer a diferença, e sim o seu manuseador. Eu aqui me coloco como ferramenta do Cristo. E todos nós que nos colocamos como ferramentas do Cristo, estamos em contato direto com Ele, recebendo um pouco da sua energia e fazendo o nosso melhor. E isso é muito positivo. Pegando aqui agora o Evangelho segundo o Espiritismo, antes mesmo do capítulo 15, que é o capítulo em referência, falando sobre fora da caridade não há salvação, eu quero pegar aqui do capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. Tem uma mensagem muito interessante, dizendo sobre a fé e a caridade. E diz assim: eu disse recentemente, meus queridos filhos, que a caridade sem a fé não basta para manter entre os homens uma ordem social capaz de torná-los felizes. Deveria ter dito que a caridade é impossível sem a fé. Na verdade, poderão encontrar impulsos generosos até mesmo entre as pessoas sem religião. Mas a caridade verdadeira, aquela que se pratica com a renúncia constante dos interesses egoístas, somente a fé poderá inspirar. Somente ela nos dá condições de carregar com coragem e persistência a cruz desta vida. Meus filhos, é em vão que o homem ávido de prazeres tenta se iludir quanto ao seu destino aqui na terra, achando que deve ocupar-se apenas com a sua felicidade. Deus criou o homem com a certeza de que ele será feliz na eternidade. Por isso, a vida terrena deve servir unicamente para seu aperfeiçoamento moral. Vou dar uma segurada aqui. Gente, percebam isso. A vida na terra deve servir única e exclusivamente para o nosso aperfeiçoamento moral. Logo, se nós não estamos nos empenhando para o nosso aperfeiçoamento moral, nós estamos desperdiçando a oportunidade da reencarnação. Olha o quanto que isso é sério. Talvez a gente não tenha a complexidade disso, mas qual é o bom uso, ou o uso que nós estamos fazendo do tempo que nós estamos aqui? Precisamos, então, com maturidade, com muita seriedade, saber o que nós queremos. Eu digo sempre o seguinte: quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar é lugar, mas nem todo lugar vai ser agradável. Se nós não sabemos para onde queremos ir, nós vamos ficar à deriva, vamos ficar como se fosse num mar gigantesco, sem bússola, sem saber o que pode vir a acontecer, ao sabor da sorte. Só que ao sabor da sorte, compreendendo o que acontece no plano espiritual, que nós somos
melhores do que qualquer outra reencarnação que nós já tivemos, e não somos coisa muito boa, temos muitos débitos do passado. E esses que estão cobrando esses débitos vão chegar até nós. E o que nós vamos fazer a respeito? Por isso, precisamos saber o que realmente eu quero. Não, eu quero muito evoluir, Sauler, eu quero evoluir, eu quero chegar ao alto, ser um espírito crístico. Maravilha, o que você faz? Então, quando eu não estou trabalhando, eu estou cansado, né? Vou ver um Netflix, vou ver um futebolzinho, vou de repente jogar um videogame. Gente, nada contra isso. Porém, se o seu objetivo é evolução espiritual, qual é o ponto de espiritualidade que você está reforçando? Qual é o ponto de espiritualidade que você está dando foco para que você possa se elevar? Lembremos de Jesus mais uma vez: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Se nós não estamos dando para Deus, nós só estamos dando para César. Não, mas eu não sou materialista não, Sauler. Fala sério, não. Sou de boa, desapego total. Beleza. Só que você trabalha o dia inteiro, você fica somente para pagar as suas dívidas, você fica somente para comprar os alimentos, você fica se entretendo, se distraindo, porque você fica estressado, e aí você não vai, de repente, num templo religioso, numa casa espírita, num centro de umbanda, numa igreja evangélica, onde quer que seja, você não vai em lugar nenhum onde te conecte com Deus, você não está nem mais fazendo culto no lar, porque você fica muito cansado, logo você não está tendo tempo para Deus. Cadê o dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus? Sem perceber, nós vemos pessoas que não têm muita condição financeira, uma condição abastada, que vivem somente para César, vivem somente para a matéria. Isso não quer dizer questão de ter aquisição financeira, de eu ser muito rico ou não. Por isso a importância de a gente despertar. O quanto que eu preciso ter o meu momento para a condição e questão espiritual. E quanto mais eu dou atenção a isso, mais a possibilidade de conexão. Jesus nos dizia: onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, lá eu também estarei. Estamos nos conectando com Ele? Não dá para a gente chegar e terceirizar isso. Sabemos que nós temos o nosso anjo protetor, guia espiritual, mentor, o nome que quiser dar. Ele já está conectado com Jesus, gente. Esse é o trabalho dele. Basta que a gente se conecte. Mas a gente dificilmente faz. No momento que o bicho pega, quando de repente alguém dá uma fechada na gente no trânsito, quando de repente alguém vai nos dar um pisão no pé, quando alguém de repente vai e faz alguma coisa não legal com a gente se conecta super com Jesus, né? Oh, Senhor Jesus, que eu possa compreender que esse irmão ainda não desperto para o amor, está fazendo isso, não tem problema, vá em paz, meu irmão, você pegou a minha vaga, que eu estava 5 minutos aqui esperando, com a seta ligada, mas está tudo bem. Tá bom. Até parece que a gente está assim, né? Não estamos ainda. Daí que vem o fato de nós nos conectarmos mais com Jesus, mesmo que seja por osmose. Eu estou mais em contato com Jesus e por isso eu acabo tendo mais dele em mim. Eu tenho que me nutrir de Jesus para que eu possa fazer com que Jesus esteja vivo em mim. Lembrando de Paulo, ele dizia: não sou mais eu que vivo, mas o Cristo que vive em mim. Mas, cara, de verdade, o cara comia o Evangelho, dormia e acordava, estava com o Evangelho, estava a todo momento estudando, se reciclando, melhorando, compreendendo e fazendo a utilização do Evangelho no dia a dia dele. O que é? Não sou mais eu que vivo e o Cristo que vive em mim, mesmo com as imperfeições dele, porque também disse: o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu ainda faço. Ele dizia que o Cristo vive nele, porque ele se esforçava e se conectava constantemente com o Cristo. Não precisamos ser perfeitos ou espíritos crísticos, mas precisamos nos esforçar. Os espíritos nos dizem que nos falta boa vontade, nos falta empenho, e tão pouca vontade que nós temos. O que nos impede de repente chegar e auxiliar alguém? O auxiliar não é somente o pão material, como eu li aqui no Livro dos Espíritos, em nenhum momento foi falado sobre saciação, a saciedade
da matéria, foi falado muito mais com relação às questões dos valores morais. Nada contra, tem que também dar de comer. Para quem que não tem a condição, muito será cobrado aquele que muito será dado. Se você tem mais condição, você tem que fazer mesmo. Vivemos numa sociedade, numa experiência coletiva. Então não dá para eu ficar só pensando em mim. Mas eu tenho que pensar em mim. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E é nesse sentido que a gente começa a perceber que é justo isso que ele está querendo dizer. Deus criou o homem com a certeza de que ele será feliz na eternidade. Por isso, a vida terrena deve ser unicamente para o seu aperfeiçoamento moral. Esse aperfeiçoamento se consegue mais facilmente com o auxílio do corpo físico e das exigências do mundo material. Prestem atenção nisso, das exigências do mundo material. O mundo material nos exige diversas questões essas que não são um atrapalho de vida para que eu possa, de repente, ascender espiritualmente. Não, são essas dificuldades, essas exigências que vão nos possibilitar experienciar situações para que a gente possa evoluir. E é por isso que ele diz, as dificuldades comuns da vida e a diversidade dos gostos, das tendências, das necessidades, tudo isso constitui um meio para que se aperfeiçoem, exercitando a caridade. Apenas à custa de concessões e sacrifícios é que poderão manter a harmonia entre elementos tão diversos. Dá para ser caridoso no trabalho? Sem dúvida alguma. Dá para ser caridoso com um chefe que chega e fica nos dando bronca a todo momento? Dá. A gente não precisa sair se degladiando com todo mundo. Mas não é fácil. Não é fácil, de repente, você estar ajudando uma pessoa e a pessoa te tratar mal. Vem aquele sentimento, caramba, cara, eu estou te ajudando, você ainda está fazendo isso comigo? Essa é a nossa condição evolutiva, está tudo certo. Somos imperfeitos. Mas compreender e tentar mudar o sentimento e o pensamento é imprescindível para que a gente possa ir para o caminho verdadeiro da caridade, o caminho verdadeiro do que o Cristo nos convida a todo momento sem cessar. Apenas à custa de concessões e sacrifícios é que poderão manter a harmonia entre elementos tão diversos. Aqui na Terra, a felicidade está destinada aos homens que a procuram na prática do bem, e não os que procuram nos prazeres materiais. A história da cristandade nos fala dos mártires que caminhavam com alegria ao suplício. Para ser cristão na sociedade atual, não é mais necessário sacrifício nas galerias romanas, nos coliseus. Não é mais necessário que a gente se sacrifique como mártir, nem o sacrifício da própria vida, mas simplesmente o sacrifício do egoísmo e da vaidade. Vocês serão vencedores se forem inspirados pela caridade e sustentados pela fé. Olha como isso é imprescindível. Se a gente não consegue, então, se sustentar por bons sentimentos, se a gente não está toda hora caindo, a gente está se sustentando com outros que não são tão valorosos. Jesus veio para servir e não para ser servido. E é muito interessante quando ele fala isso. Jesus estava ali, há 3 anos, andando com aqueles homens. 3 anos andando com Jesus. E quando Jesus disse, gente, está chegando o momento, vou partir, vou para o plano espiritual, os caras já estavam discutindo quem é que vai ser o líder. Quem é que vai ficar aqui na frente? Quem é que vai ser o chefe agora? E aí, vendo aquilo tudo, Jesus provavelmente pensou assim, cara, não dá mais para ficar falando. Eu vou ter que fazer uma coisa para eles perceberem. Então, Jesus vai lá, pega uma bacia com água, pega uma toalha e começa a se abaixar nos pés de cada um dos seus seguidores, dos seus discípulos, e lava os seus pés.
Ah, Saulo, pô, negócio meio chato, né? Ficar lavando o pé. Vai que o cara tem um joanete grandão, tem chulé. Não é isso. Naquela época, somente os subalternos mais na base da base que faziam esse movimento. Aqueles empregados, aqueles servos que não tinham valor nenhum, eram os que lavavam os pés dos seus amos. Logo, Jesus, o espírito mais evoluído que já pisou aqui na Terra, o governador do nosso planeta que auxiliou até mesmo na criação do nosso próprio orbe, nosso mestre, modelo e guia, a luz do mundo, se colocou na posição do servo mais inferior. E foi lá lavando os pés de cada um. Ninguém devia estar entendendo nada. Por que ele está fazendo isso? Só que eu gosto muito de Pedro. Pedro é muita gente. É gente como a gente. Ele fala mesmo, ele se revolta mesmo, ele arranca a orelha do outro, mesmo depois de tanta coisa que ele aprendeu. E olha que ele é a rocha, hein? Onde vai ficar edificada a igreja. Onde realmente a gente vai ter mais a base e tudo. Se tornou um líder. Pedro chegou e falou, não, meus pés não, que isso, Senhor? O Senhor lavar os meus? Não tem menor cabimento. Aí Jesus vira serinho para ele e fala, Pedro, se tu não deixar eu lavar os seus pés, tu não poderás mais me seguir e andar comigo. Aí afobado como nós, pô, se é assim, então lava só meu pé não, lava minha cabeça, lava meu corpo todo. Não, Pedro. Para quem já conhece o que você conhece, os pés já é o suficiente. Uma forma diferente de falar. Então aqui é muito legal a gente perceber que depois disso tudo, todo mundo ficou boquiaberto. E aí sim Jesus disse, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Eu vim para servir a todos. Poxa, Jesus... Esse que se diz o mestre, o filho de Deus, anda com cobrador de impostos, com prostitutas, com pessoas de má índole, de má fé? É esse o mestre de vocês? E Jesus nos respondia o quê? Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Se Jesus verdadeiramente é o nosso mestre, e temos que seguir os seus ensinamentos, olhar para aquele que está numa condição de dificuldade, com desdém, não é seguir o ensinamento de Jesus. Não é caridoso e condizente com Jesus, quando a gente deixa aquele que está necessitado à deriva, à própria sorte. Até porque compreendendo que nós, quanto espíritos imortais, ora estamos numa condição melhor em termos financeiros, ora estamos na miséria, porque a riqueza, ela existe, mas não dá para ser para todo mundo, logo vai ser transitório, em um momento está para uns, para que eles possam ter a experiência da riqueza, da prosperidade financeira, ora vai para outros, porque nós precisamos experienciar, quanto espíritos imortais, todas as oportunidades e situações. Por isso que entendemos, quando estudamos, que o espírito, ele é assexuado. Em um momento está num corpo feminino e outro num corpo masculino. Por mais que a gente ouça muito, né? Todos nós somos iguais. Não é, gente. A experiência num corpo feminino e num corpo masculino é totalmente diferente. Nós vivemos num mundo ainda de provas e expiações que conseguimos ver em todas as nações ainda muito machismo, ainda muito aquela questão onde a mulher não tem tanta voz. As coisas estão melhorando, isso é maravilhoso, porém é real. Só que é uma bobagem o cara que hoje está num corpo masculino achar que é superior ou inferior, porque em outro momento já não vai estar mais. Essa compreensão, a doutrina espírita também nos traz de grande legado, descortinando esse véu e fazendo com que a gente compreenda ainda mais.
E ainda firmando cada vez mais essa questão da caridade, no capítulo 15 de O Evangelho segundo o Espiritismo, o título é justamente esse: fora da caridade não há salvação. Só verificando a hora direitinho, o relógio ali está certo? Fora da caridade não há salvação. Então, no primeiro item, que é dito assim: o que é preciso para ser salvo? Parábola do bom samaritano. Diz dessa forma: quando Jesus vier acompanhado de todos os anjos, irá sentar-se no trono de sua glória. E quando todas as nações estiverem reunidas, ele irá separar os homens uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então Jesus dirá àqueles que estiverem à sua direita: venham, abençoados de meu Pai. Tomem posse do reino que foi preparado para vocês desde o início do mundo, porque eu tive fome e me deram de comer. Eu tive sede e me deram de beber. Tive necessidade de abrigo e me abrigaram. Estiveste nu e me vestiram. Estiveste doente e foram me visitar. Estive na prisão e foram me ver. Os justos, então, vão perguntar a Jesus: Senhor, quando foi que o vimos com fome, com sede, sem abrigo, sem roupas, doente ou na prisão? E lhe oferecemos assistência? E Jesus responderá: em verdade, eu digo a vocês que todas as vezes que fizeram isso a um desses pequeninos, foi a mim mesmo que o fizeram. Olha que importância tem isso. Eu gosto muito de lembrar de um filme, um filme com um cunho muito católico, de Ariano Suassuna, O Alto da Compadecida. Quem aí já viu, por favor? Nossa, bom demais. Eu acho que é o melhor filme de comédia que existe, na minha opinião, porque tem um cunho muito legal por detrás. Mas eu quero me atentar no final, bem no final, última cena, onde tinha ali, depois de eles saírem daquela situação toda, tinha um pedinte na estrada. Eles estavam na escassez, já não estavam mais com aquela herança, não tinham mais a condição, estavam na miséria de novo. E aí o pedinte foi e solicitou esmola, solicitou alguma ajuda. João Grilo olha para ele e fala: aí, vou ajudar nada. Chicó chega e fala: não, que isso, ajuda. Vai que é Jesus disfarçado. E ele ainda diz assim: e Jesus, pretinho desse jeito? Mostrando ainda outra questão com relação à questão de preconceito. As formas exteriores, e de fato ali era Jesus disfarçado, porque está no ensinamento. Deus atua no homem através do próprio homem. Jesus, nessa passagem, diz: quando nós ajudamos um desses pequeninos, aqueles que mais necessitam, seja da parte moral, emocional ou material, nós estamos fazendo para Jesus. Quanto mais a gente estuda, mais a gente compreende que estamos intimamente interligados. Somos advindos de uma mesma fonte. Logo, estamos conectados nessa mesma fonte intimamente. Não é um acaso, às vezes, quando a gente tem mais afinidade com uma pessoa, às vezes a gente chega e, nossa, eu estou pensando na pessoa assim, assim, assado. Aí liga, a pessoa realmente está passando por algum problema. Por que isso? Porque nós estamos intimamente interligados. E quanto mais nós estamos em afinidade, conectados com essa pessoa, mais a gente sente ela. Quem aí já ouviu falar sobre egrégora? Levanta a mão. Egrégora, de uma forma simples, é como se fosse um conjunto de seres, espíritos, encarnados ou desencarnados, unidos num mesmo propósito. Estou colocando bem simples, tá, gente? Então, a gente pode dizer que essa egrégora que nós agora estamos formando aqui no João Batista, estamos conectados para louvar a Jesus, aprender com Jesus, estudar mais sobre a doutrina espírita. Quanto mais conectados, mais estamos numa egrégora forte
E com isso, também conseguimos perceber que estamos muito mais interligados. Logo, se eu ajudo você, de certa forma eu estou me ajudando. Se eu ajudo qualquer um, eu estou também me ajudando. Quem aí já teve oportunidade de fazer ação social? Levanta a mão, por favor. Ação social, qualquer tipo. De verdade, eu acreditava que eu estava ali para ajudar, mas eu sempre saio muito renovado. E às vezes eu percebo que eu recebi muito mais do que a pessoa que eu fui lá para ajudar. É louco isso, mas é muito real. Eu vejo isso constantemente, por ser evangelizador infantil, o quanto que eu aprendo com as crianças. Fala sério, Sália, com as crianças, vou contar aqui rapidinho, algumas pessoas já devem ter ouvido. Mas o grande ponto é que teve uma vez, na evangelização infantil, final do estudo, uma criancinha chegou, a gente tinha colocado lá um desenhinho, né? Já estava no final, só tinham 2 crianças na sala, e aí o desenhinho era tipo de um lobo entrando na floresta, e todos os animais vendo o lobo, que estava salivando com fome, saíram correndo. Todo mundo correu. E aí uma criança de 4 anos chegou para outra, que se eu não me engano tinha 4 ou 5 também, e falou, nossa, o lobo é mau. E a outra falou assim, não, o lobo não é mau. Aí nesse momento a gente aguça, para tudo, fica atento, porque vai sair alguma coisa dali. E a outra reforçou, é mau sim, olha só como é que ele está, todo mundo fugiu dele. Não, o lobo não é mau, só que até agora ninguém ensinou ele a ser bom. O lobo não é mau, ele só não aprendeu a ser bom. Isso eu trago para a minha vida, de verdade. Tem outras alusões interessantes que entram em ressonância com isso, mas vir de uma criança de 5 anos foi algo mágico para mim. Nós estamos agora num ambiente iluminado. Para que a gente consiga deixar tudo escuro, o que a gente tem que acrescentar aqui nesse ambiente? Acrescentar? Dá para acrescentar alguma coisa para ficar escuro? Não, né? Ao contrário. Para ficar escuro a gente tem que fazer o quê? Tirar a luz. Quando a gente tira a luz, a gente fica no escuro, a gente fica nas trevas. E se a gente estiver na treva, se a gente estiver no escuro, para ficar iluminado, a gente pode acrescentar alguma coisa? Sim, a gente pode acrescentar a luz. E é justamente isso que nos falta. Quantas vezes nós nos encontramos nas trevas interiores? Quantas vezes nós estamos nas nossas trevas ocultas? Quantas vezes nós não estamos conseguindo caminhar? E aí vem um cara, de madeixas longas, olhos azuis, sereno. Não é você não. A madeixa longa não é você não. E ele disse assim, eu sou a luz do mundo, e quem anda comigo não andará nas trevas, mas verá a luz. Temos que trazer Jesus para a nossa vida. E quanto mais conectados com Jesus, mais iluminados nós estaremos. Mais o nosso caminho se mostra com facilidade. Há de se ter humildade para perceber que nós não vamos dar conta de tudo sozinhos. E que precisamos sim do outro para servir de um trampolim. Aquele cara que é chato, aquela mulher que te apurrinha a vida, enxergue como sendo um personal trainer para você melhorar as suas condições morais. Até porque, se eu oro para Deus, Deus me dá paciência, Deus me dá benevolência, eu não vou acordar transformado, vai vir uma iluminação radiante de sabe-se lá onde, e eu vou levitar e agora eu estou tranquilo, calmo, sereno, benevolente. Não. Deus vai colocar para nós situações e oportunidades para testar, para nos possibilitar atingir esse estado de ser paciente, benevolente, caridoso. Daí que vem que as dificuldades da vida são também um trampolim para a nossa ascensão espiritual.
Ele dirá em seguida aos que estiverem à sua esquerda: malditos, afastem-se para longe de mim. Vão para o fogo eterno que foi preparado para o diabo e todos os seus seguidores. Pois tive fome e não me deram de comer. Tive sede e não me deram de beber. Tive necessidade de abrigo e não me abrigaram. Estive nu e não me vestiram. Estive doente na prisão e não foram me visitar. E então eles também perguntarão a Jesus: Senhor, Senhor, mas como? Quando foi que o vimos com fome, sede, sem abrigo, sem roupas, doente ou na prisão, e não lhe oferecemos assistência? Que isso, Senhor? Nunca fizemos isso contigo? E Jesus lhes responderá: em verdade, eu digo a vocês que todas as vezes que deixaram de dar assistência a um desses pequeninos, foi a mim mesmo que deixaram de assistir. Vocês irão agora para o castigo eterno, e os justos para a vida eterna. Meu Deus, Saulo, que história é essa de castigo eterno? Isso é coisa aí de Bíblia, de católico, de evangélico? Não, primeiro, Evangelho segundo o Espiritismo. Essa é a referência. Se a Bíblia não fosse importante, não estaria referência aqui no Evangelho. Mas a gente precisa entender que, naquela época, o povo precisava ainda, menos do que na época de Moisés, mas ainda de um certo medinho. O medo de um inferno, onde você vai sofrer eternamente. Hoje, com a doutrina espírita que não veio modificar absolutamente nada e simplesmente dar mais fácil entendimento, o inferno é a nossa consciência. E quando a gente desencarna, o umbral é uma lei de afinidade que, como nós estamos, nós vamos ser atraídos para aquele local que foi construído com matéria astral. Então, o nosso inferno, o nosso suplício, é por conta da nossa culpa. E tem aqui mais uma parte que é interessantíssima, que aqui sim é com relação à questão do bom samaritano. A parábola do bom samaritano ela é incrível, e realmente eu gosto demais, porque nessa parábola do bom samaritano, antes de Jesus sair contando, e às vezes a gente não pega essa parte anterior, é justamente isso. Eis que um doutor da lei levantou-se e disse para tentar a Jesus: Mestre, o que devo fazer para receber como herança a vida eterna? E Jesus respondeu: o que está escrito na lei? Como você consegue interpretá-la? E respondeu o cara, então, todo pomposo, né? Devo amar o Senhor meu Deus de todo o coração, com toda a minha força e com todo o meu entendimento, e ao meu próximo como a mim mesmo. E Jesus disse: respondeu muito bem, faça isso e viverá. Mas o doutor da lei, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: mas quem é o meu próximo? E Jesus, então, tomando a palavra, começou a contar que um certo mercador ia por um caminho de uma cidade a outra para fazer os seus negócios. E ali, de repente, numa parte onde era um tanto quanto deserta, ele foi surpreendido por 2 ladrões, que não apenas roubaram ele, mas espancaram ele, despojaram todos os seus bens e deixaram ele à beira da estrada entre a vida e a morte. Ele estava ali realmente só aguardando o momento que ia desencarnar, que ia morrer, porque ali não passavam muitas pessoas. Então, de repente, passando por ali, veio um homem que até então, um homem que era de Deus, dito de Deus, um levita, e esse levita passou por ele, viu o homem ali, todo machucado, e falou: tá doido, vou meter a mão não, sei lá o que é isso, sei quem é esse cara. Passou de largo e foi embora. Depois, acabou passando um outro homem ali, que também era, dentre essas condições, um homem que teoricamente seria de Deus, um homem que era também dito como sacerdote.
E vendo que estava aquele homem ali, também achou estranho, meio preocupante, e aí viu que ele de repente poderia também ser roubado, e aí ele olhou para os lados e meteu o pé. Até correu, e nada fez com aquele homem que estava ali à beira da morte. E de repente, vinha um samaritano, tempos depois, estava com a sua montaria, vendo que aquele homem estava ali à beira da morte, desceu da sua montaria, cuidou das feridas, colocando óleo, colocando ali situações para que ele possa ter amenizado as suas dores, deu de beber, colocou o homem na sua montaria e foi levando até a cidade, onde chegou e falou com o dono da hospedaria e falou: olha, fica com esse homem, porque ele está muito mal. Eu vou te pagar aqui 2 dias adiantados. Eu tenho que ir embora, mas quando eu retornar, se ele ficar mais do que 2 dias, eu te pago o restante. E no final disso, Jesus olha para aquele que estava interpelando e diz: qual foi o próximo daquele que estava caído, espoliado e quase morto na estrada? Hoje em dia, é até quase que modinha a gente colocar lá, #samaritano. Antigamente, ser um samaritano era ser totalmente rechaçado, recebia preconceitos, poderia ser espancado, até mesmo morto, pura e simplesmente por você ser da Samaria, por isso samaritano. E sabendo disso, esse homem cheio de preconceitos nem falou samaritano, falou aquele que ajudou o homem. Então Jesus, na sua mansuetude e grande inteligência, disse: então vá e faça o mesmo. Vá e faça o mesmo. E na nossa imperfeição nós podemos ir e fazer o mesmo, porque existem diversos que estão nessa condição, talvez não de forma física, mas de forma moral, de forma emocional. Nunca se teve tanta gente com depressão, nunca se teve tanta gente com questões emocionais. Se nós pudermos até mesmo pesquisar, fiquem à vontade. A quantidade de pessoas que se suicida supera câncer de mama, malária, guerra, homicídio. É um negócio absurdo. E essas pessoas precisam, tal como esse homem que está ali, e um sacerdote ou um levita passou de longe para não se envolver, sejamos então samaritanos dos dias de hoje. Façamos o nosso melhor. Porque, sinceramente, a gente está repetindo, e muitas das vezes, aquilo que a gente estuda, às vezes critica, e não percebe que a oportunidade está sendo colocada no nosso dia a dia, a todo momento. A caridade é um objeto imprescindível para que nós possamos avançar. Fora da caridade não há salvação. E por que não há salvação, Sauler? Porque quem faz caridade ama. Quem faz caridade se preocupa. Quem faz caridade se movimenta. Queremos evoluir, sim ou não? Sei não, hein? O pessoal vai continuar, hein? Se queremos evoluir, precisamos fazer diferente. A mudança que a gente quer está na atitude que a gente não toma. Nos foi ensinado há tempos atrás que fora da igreja não havia salvação. E compreendemos que isso era uma forma, uma manobra, para que as pessoas continuassem num tipo de credo. Depois falou que fora da verdade não há salvação. O que é a verdade? A minha verdade é diferente da sua. Por isso que conhecer a verdade, assim como Jesus nos disse, conhecereis a verdade vos libertará, liberta da ignorância. Agora eu sei, não tem como diz saber. E se eu sei, eu tenho que fazer condizente com isso que eu tenho de conhecimento. Daí a doutrina espírita vem ajustadamente falar, fora da caridade não há salvação.
E para que a gente feche aqui, eu gostaria de deixar essa última passagem com a carta de Paulo. A carta de Paulo diz da seguinte forma, primeira carta aos Coríntios: ainda que eu falasse a língua dos homens e até mesmo a língua dos anjos, se não tiver caridade, sou apenas um metal que produz som e um sino que toca. Ainda que eu tivesse o dom de profetizar e conhecer todos os mistérios, e tivesse um perfeito conhecimento de todas as coisas, e ainda que tivesse toda a fé possível, capaz de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada serei. E se tivesse distribuído meus bens para alimentar os pobres, e entregado meu corpo para ser queimado, se não tiver caridade, tudo isso de nada me serviria. A caridade é paciente, é doce, é benigna, não é invejosa, não é afoita, nem precipitada, não se enche de orgulho, não despreza ninguém, não procura seus próprios interesses, não se vangloria, nem se irrita com nada. A caridade também não faz julgamentos precipitados, não se alegra com a injustiça, e sim com a verdade. Ela tudo suporta, tudo crê, tudo espera e tudo sofre. Entre essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a maior delas é a caridade. Que possamos então fazer o nosso melhor, segundo nós temos conhecimento, não melhor do que o outro, melhor do que você consegue. Fazer o seu melhor é extremamente meritório. Então, buscando a caridade, para que a gente possa ser cada vez melhor e evoluir espiritualmente, vivendo numa sociedade, nessa experiência coletiva, para que todos possam se beneficiar, possamos seguir o Jesus, aprender com Ele e colocar em prática. Gratidão enorme, meus irmãos.